Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Física para o Enem. Hoje, aula número 2, vamos falar sobre grandezas físicas. Grandezas físicas são as coisas que podem ser medidas, são as grandezas que podem ser medidas. Por exemplo, tu pode medir o tempo. Então, o tempo é uma grandeza física. Tu pode medir a massa é uma grandeza física. Tu pode medir a velocidade é uma grandeza física. Porém, tu não podes medir o amor. Então, o amor não é uma grandeza física, não é estudado aqui no nosso curso de Física para o Enem. As grandezas físicas são classificadas em escalares e vetoriais. As grandezas escalares são determinadas por um número e por uma unidade, gente. Então, aquelas grandezas que somente o número e a unidade já deixam ela perfeitamente caracterizada. Por exemplo, o volume. Tu falar que tu possui um volume de 2 litros, tu não precisa dizer mais nada. Todo mundo vai entender o volume que tu tens. A massa, a mesma coisa. 100 kg. Todo mundo sabe o que é 100 kg. O tempo também. Passaram-se 3 horas. Então, grandezas que ficam determinadas pelo número e pela sua unidade são grandezas escalares. Mas nem todas as grandezas ficam definidas somente por um número e por uma unidade. Existem grandezas que só ficam completamente determinadas por um número, uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Por exemplo, deslocamento, gente. Se eu falar para vocês, imagina assim, vocês estão no meio do deserto, né? E eu digo para vocês, olha, a 10 quilômetros da onde tu se encontra, tem água para tu beber. Para onde tu vai andar, gente? 10 quilômetros do ponto onde tu te encontra, no meio do deserto. Tu não tem, só essa informação é impossível tu saber para onde tu vai te deslocar. Tu possui um raio de opções infinito. Tu pode, inclusive, tomar a direção errada e ficar a 20 quilômetros da água, ficar mais distante ainda. Então, grandezas como deslocamento não são definidas somente com um número e uma unidade. Tu precisa de mais informações, além do número e da unidade, que nós costumamos chamar de módulo, né? Tu precisa da direção e do sentido. Então, poderia dizer assim, no ponto que tu te encontra, a 10 quilômetros daí, na direção norte-sul, sentido sul, tem água. Bom, aí tu vai olhar qual é a direção norte-sul, tu vai andar no sentido sul e vais encontrar água. Tá? Então, grandezas escalares e grandezas vetoriais são diferentes e se diferenciam por causa disso. As grandezas escalares só necessitam de um número e uma unidade. As vetoriais precisam de mais informações. Tá? Não adianta tu dizer que tu está andando a 100 km por hora e não chega na minha casa, mas de repente está andando no sentido errado, na direção errada. Entenderam? Então, essas grandezas que precisam de mais informações são classificadas como vetoriais. E para ficar claro, eu separei então para essa aula, para a gente já dar uma olhadinha em que é deslocamento e espaço percorrido. Pessoal, deslocamento, como eu já falei, é uma grandeza vetorial, é um vetor. Nossa próxima aula nós vamos trabalhar com os vetores, gente. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com vetores. A ideia são que as aulas sejam curtas, né, para não ficar cansativo. Então, o deslocamento, ele é uma linha reta que liga a tua posição inicial à tua posição final. E ela aponta em direção à posição final, para onde tu está te deslocando. Então, se eu saio de um ponto inicial aqui, por exemplo, como esse que nós estamos vendo, e vou caminhando tranquilamente, né? Aqui eu estou fazendo algumas voltinhas, algumas curvas, e aí eu chego até essa posição que é chamada de posição final, onde eu parei. O deslocamento é a linha reta que une a posição inicial até a posição final. É uma grandeza, como eu já falei, vetorial. Para te me dizer assim, eu me desloquei 10 km, tá? Te deslocasse da onde para onde, para poder ter uma ideia, então, qual foi o teu deslocamento. O espaço percorrido não é uma grandeza vetorial. O espaço percorrido é apenas uma grandeza escalar. Se tu me disser assim, eu corri hoje 10 km, beleza, eu já entendi, corresse pra caramba, né? Mas tu não me falou deslocar, porque quando tu fala em deslocamento, significa que tu saiu de um lugar e foi para o outro. Se tu me disser que tu correu 10 km, não necessariamente, posso ter ficado dando volta na quadra, ou até na esteira andei 10 km, entendesse?
Então, são conceitos semelhantes, mas são diferentes. Tu pode, em um momento, até confundir, mas a partir de hoje eu espero que tu tenha cuidado quando o nome for dado espaço percorrido e deslocamento. Deslocamento é a linha reta que une o ponto inicial ao ponto final, e o espaço percorrido é tudo que aquela pessoa andou. Certo? Peguei mais um exemplo só para não deixar dúvida nenhuma, gente. Imagina a situação. Tu tem um móvel que parte da posição B aqui, gente, tá? Posição -2 de uma trajetória. E esse móvel anda, se desloca até a posição J, que é aqui a posição 6, depois volta até a posição G, que é a posição 3. Cada espaço desses, equivale a 1 metro. Então, pergunto para vocês, qual foi o espaço percorrido por esta bolinha, por este móvel? Bom, tu vai ver aqui, ele andou de B até J, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Depois ele voltou, 9, 10, 11. Ele percorreu 11 metros. Esse foi o espaço percorrido pela bolinha, 11 metros. Tu poderia, simplesmente pegar aqui, de -2 a 6 ele andou 8. Depois de 6 a 3 andou mais 3, dá 11. Beleza, tranquilo, tá? Teu espaço percorrido foi de 11 metros. Aí eu te pergunto, teu deslocamento foi 11 metros? Não. Por quê? Porque no deslocamento só me interessa a posição inicial e a posição final. Notem, ele saiu da posição -2 e no final ele foi para a posição 3. Então ele se deslocou, na verdade, quantos metros, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Ele se deslocou apenas 5 metros. Ah, mas ele andou 11. Sim, ele andou 11, mas ele voltou. Então o deslocamento dele, a distância entre o ponto inicial, a posição inicial e a posição final foi de apenas 5 metros. Ok, gente? Esta então foi mais uma aula do curso completo de Física para o Enem do professor Neco, e até a próxima aula, quando começaremos então a falar sobre vetores. Grande abraço!